Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Liga Labora. Estamos aqui na terceira temporada, recebendo o querido Rodrigo Santini. E estamos muito felizes por esse encontro. E para quem não conhece ainda, antes de apresentar o Rodrigo, deixa eu me apresentar e apresentar a Labora e um pouquinho desse espaço. Então, esse podcast e esse espaço no YouTube e essa live, tudo junto ao mesmo tempo, é um desenvolvimento da Labora, que é essa empresa que eu fundei há quase 2 anos atrás já, fruto de um trabalho dentro do Lab 60+, do movimento para a gente redefinir a nossa longevidade. Acabei identificando que tinha aí uma necessidade e uma urgência da gente criar novas posições, novos trabalhos que fossem para pessoas acima de 50 anos, que passam por um processo de invisibilidade no mercado, porém as suas potências continuam a se desenvolver. Então, nessa incompatibilidade, a gente viu que precisava aí criar uma nova possibilidade de trabalho. E assim nasceu a Labora, uma startup de RH que busca, na prática, trazer o que é o melhor do sênior para os desafios que as empresas têm, né? E como a gente sabe que isso não é um desafio fácil, né? A gente criou esse espaço que é o Liga Labora, que é um espaço para a gente estar justamente discutindo e fazendo com que as pessoas que estão envolvidas nessa questão, pessoas de empresa, de RH, de negócios, de sustentabilidade, de inclusão, que estão aí passando por esses mesmos desafios, a gente se encontre aqui e veja casos concretos de como que empresas estão atuando nessas diversas agendas. Eu não sei se todo mundo, mas eu estou vendo a Fernanda aqui em primeiro plano. Eu não sei se está congelado. Eu estou no primeiro plano ou está, Fê? Você tá. Eu tô? No meu tá você. Tá bom. Então tá tudo certo. Eu aqui estou vendo coisas erradas. Perfeito. E aqui no episódio de hoje, nessa terceira temporada, que já contou aí com várias empresas, vários casos que a gente tem construído, a gente chamou aqui o querido Rodrigo. O Rodrigo está lá na Ben & Jerry, mas mais do que estar na Ben & Jerry, o Rodrigo tem uma trajetória aí super bacana, dentro e fora da Ben & Jerry, nesse tópico aqui que a gente vai estar trabalhando hoje, que é esse ativismo corporativo, esse novo papel das empresas dentro de um mundo tão complexo e com constantes transformações, né? E melhor do que eu apresentar o Rodrigo, eu vou chamar ele mesmo. Rodrigo, obrigado por estar aqui conosco e se apresenta um pouquinho quem que é o Rodrigo e por que você está aqui hoje. Bom, antes de tudo, obrigado, Sérgio, obrigado aí ao Labora, enfim, ao cuidado e o carinho de vocês com a gente. Quem é o Rodrigo, cara? Essa pergunta, a pergunta é difícil, tem que levar para terapia essa pergunta aí. Mas eu digo para você que o Rodrigo é um cara curioso, eu acho que assim, curioso e, de certa forma, sempre uma pessoa que questionou estruturas, questionou processos e questionou muito mais a questão de desigualdades, né? Ou seja, como é que a gente pode ter um mundo melhor, um mundo mais justo para as pessoas? Então, acho que minha trajetória profissional aí, que passa por agência de publicidade, mas também passa por organização social, né? Organização social que trabalhou temas como violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje, sou parte também aí do Greenpeace, né? Do conselho do Greenpeace, além da Ben & Jerry's, são lugares que, de certa forma, eu posso exercitar um pouco isso. Então, eu acho que, como resumo, o Rodrigo é um cara que é um curioso, mas que gostaria de um mundo mais justo, e se eu puder contribuir com alguma coisa nesse processo, estou feliz da vida. Maravilha. E antes de você começar já a falar um pouquinho de Ben & Jerry, que eu vou te perguntar, também é importante a gente ver quem está aqui na sala. E temos hoje 2 salas, né? Temos aqui nossa sala íntima aqui, nossa sala virtual íntima, que é aqui no Zoom, que temos aqui algumas pessoas que vão estar participando conosco pelo bate-papo, e por favor, se apresentem, vamos colocando de onde que vocês vêm, qual é a empresa, ou qual é o interesse, alguma questão específica que vocês querem trabalhar, e conforme a gente vai batendo papo aqui, vão
nos enchendo de perguntas e questionamentos. E também tem ali o auditório lá no YouTube. Então, quem estiver lá também é super bem-vindo para fazer as mesmas coisas, para a gente ir se conhecendo cada vez mais e criando aqui essa nossa atmosfera de troca, tá? Então, todos super bem-vindos, tá? Vou devolver a bola para você, Rodrigo. Me fala um pouquinho de o que é a Ben & Jerry, para quem não conhece. Aliás, eu ia até pegar meu sorvetinho ali, acabei esquecendo. Quando eu vou falando, vai pegar o seu sorvete lá, certo? Pois é, então você começa a apresentar e eu vou pegar o sorvete para vender mais. Bom, gente, boa tarde. O que é a Ben & Jerry's, né? Para quem não conhece, e para quem conhece, acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Ben & Jerry's é uma marca de um sorvete premium, né? Que é um sorvete. O que é um sorvete premium? Aí que usa ingredientes de alta qualidade, mas não só isso, né? Ou seja, Ben & Jerry's não fica só nessa questão. A marca é uma marca ativista. Então, a marca que se propõe, de certa forma, a ter um impacto nos territórios onde ela está presente através de um ativismo, através de de um espaço que a marca utiliza para levantar, olha, o chocolate típico que dou, esse é muito bom. Adoro esse aqui. Espaço que a marca utiliza para falar por que a gente não pode trazer temas difíceis a falar, né? Gosto muito de uma frase do Jerry, né, que ele fala assim: ninguém briga tomando sorvete. Então, por que a gente não pode usar o sorvete para, de certa forma, discutir sobre temas que são complexos, né? Vocês estão me ouvindo? Travou aqui. Sim. Perfeito. Então, acho que a Ben & Jerry's é talvez a parte mais fácil aí da gente entender. Eu acho que o ponto aqui principal é a gente falar como é que esse sorvete, né, como é que essa marca utiliza esse espaço para falar de temas que são difíceis, mas que são necessários na sociedade. Não, super legal. Eu tive aí a oportunidade de conhecer até o Ben & Jerry, quando eu fui em 2014 lá para a matriz da Ben & Jerry's, que fica ali na costa leste dos Estados Unidos, e que era uma reunião das empresas B, né? Assim como a Labora, a Ben & Jerry é uma empresa B, que é uma empresa que se compromete com impactos socioambientais e de uma forma que tem um certificado, né? E uma auditoria terceira que verifica isso. A gente estava começando isso, essa trajetória em 2014, e a Ben & Jerry's já era uma das líderes, né, desse movimento de empresas B, e a gente foi fazer ali uma visita. E duas coisas me chamaram muita atenção na empresa. É justamente a relação que ela tem ali com a comunidade, né, como que tinha nascido lá a empresa e continuava lá a empresa, e um carinho muito forte pela empresa, por toda a comunidade, e uma coisa uma atmosfera muito de inovadora muito na empresa. Tem até um cemitério real mesmo, né, do lado da fábrica, tem lá um cemitériozinho com todas os sabores de sorvete que não deram certo, eles vão lá e enterram e fazem ali para homenagear, né, o erro, né? Ou seja, isso é um pouco da filosofia que eles têm, né? Tinha lá uma história que até era o Ben & Jerry, que tinha um truckzinho, né? E que vendiam sopa e sorvete, né? E daí um deles tinha um paladar um pouquinho pior, e daí o outro botava mais chocolate, né? Mais umas coisas maiores lá no sorvete. E por isso que hoje a característica da Ben & Jerry é que tem assim bem, né? Bem característicos os sabores, assim, e acabou que deu super certo. É uma empresa cheia de história, né? A gente poderia... E acho que é isso que traz a verdade da marca, né? Porque foi uma marca que foi se testando, foi se conhecendo, ou seja, tanto o Jerry quanto o Ben eram dois colegas de escola, eram aqueles caras que, dentro daquilo que a gente considera sucesso, né? Eram duas pessoas sem sucesso algum, nunca foram bem na escola, nunca conseguiram entrar numa faculdade, né? E, de certa forma, o Ben, um artista plástico, o que eles queriam naquela época, nos 60, 70, era basicamente defender um mundo melhor, né? Estamos falando daquela época de Woodstock, anos 70, etc. E basicamente o que eles traziam era: poxa, o que a gente pode fazer para ganhar algum dinheiro e pagar os boletos que vem chegando, mas para a gente viver a vida que a gente quer, né? Então, sem ideia nenhuma de absolutamente nada, eles falaram: vamos comprar uma máquina de fazer pretzel, que é aquele meio que pãozinho, assim, né, que parece um nó, assim. Uhum. E aí descobriram que a máquina era cara.
E aí falaram, mas que máquina é mais barata? A máquina de fazer sorvete. Ah, então vamos fazer sorvete, né? Mas sem a mínima noção de absolutamente nada, né? Fizeram um curso por correspondência, e aí, de fato, né? Na verdade, o Ben é um cara que não tem muito paladar, né? Ele tem um problema na questão de receber o sabor. Então, o Jerry fazia o sorvete e falava, bom, vamos fazer o seguinte, vamos testando texturas. Eu vou colocando pedaços aqui, grandões aqui dentro, você vai sentindo se você gosta. Ele falava, se eu gostar desse sabor, qualquer pessoa vai gostar, porque eu não sinto gosto de nada. E, então, foram fazendo. E aí, quando eles decidem abrir a sorveteria, eles falam, bom, como é que a gente vai abrir essa sorveteria? E aí a questão era, bom, temos uma questão que é, quem come sorvete? Quem come sorvete são estudantes, pessoas mais jovens, etc. Foi esse o recorte que eles fizeram dentro de um conhecimento de marketing que tinha. E aí o que eles trouxeram foi, bom, muito bem, olharam os Estados Unidos e falaram, onde é que tem faculdade? Ah, tem faculdade em Vermont, né? Você tem faculdade em Vermont, que é onde eles têm, né, onde é a matriz, lá tem muitos estudantes e tem muitas sorveterias, vão abrir uma sorveteria lá. Só que não consideraram que lá o inverno é um inverno super rigoroso e que basicamente fica embaixo da neve o tempo inteiro. Como é que vou vender sorvete? Bom, vou começar a fazer sopa, então. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Então, eles fizeram um esquema que era um termômetro na parede. Quanto mais frio estava, mais o preço baixava. Então, se baixar a temperatura, o preço também baixa, né? E aí começaram a brincar com técnicas, etc. Quando as pessoas não compravam sorvete, falavam, vamos dar sorvete para as pessoas na rua, vamos chamar atenção. E aí distribuíam sorvete para as pessoas e tal. E foi muito da comunidade, né? As pessoas começaram a gostar muito dessa forma de ser. E, de fato, né, quando a marca ela vai expandir, né, um supermercado local falou assim, olha, a gente quer esse sorvete no supermercado. E eles faziam um sorvete na loja, né? Não tinham capacidade. E aí eles falaram, bom, a gente é contra o sistema capitalista, então a gente não tem banco. Basicamente, a gente vai pedir empréstimo para as pessoas da cidade. Então, vamos na porta das pessoas e falar, você quer contribuir com os sonhos dessa sorveteria? Né? Não falar dessa forma assim tão, enfim, profissional. E hoje, a comunidade inteira, de certa forma, tem ações da Ben Jerry's, né? Então, assim, aquela cidade, ela tem uma relação, né? Burlington, que é uma cidade de uns 30 mil habitantes, é a maior cidade do estado de Vermont. Vermont é como se fosse para a gente Minas Gerais, assim, o estado que produz leite, queijo nos Estados Unidos, etc. Então, essa cidadezinha é uma cidade que tem uma relação com o Jerry, com o Ben, com toda essa questão de Ben Jerry's muito próxima. Então, nasce daí, né? Nasce dessa verdade e de ir tentando, errando, acertando, vamos ver o que dá, né? Então, é isso, são dois caras desse movimento hippie que abriram essa sorveteria. Então, aí até hoje, são super ativos no processo, têm os seus 60 e tantos anos, e super ativos fazendo protestos, sendo presos ainda hoje em dia, fazendo protesto na rua. Então, assim, são dois caras que são muito admiráveis, de fato. Quando eu conheci, ele estava dando uma palestra na época, isso lá 2014, que era contra o lobby do capitalismo no Congresso americano, né? E daí ele carimbava, né, cada nota de dólar para falar assim, essa nota de dólar não é para chegar no Congresso para comprar deputados, né, porque tem um grande problema de lobby nos Estados Unidos e, enfim, e ali ele estava dedicando naquela época muito tempo, esforço e a sua mídia, né, para isso. Eu acho que tem uma questão que você trouxe, que eu acho que tem a ver com essas histórias aqui, que é a autenticidade, né? Como é que a gente sai de uma empresa que é de uma dupla de amigos, né, para uma empresa que daí consegue alcançar enfim, um status global que hoje alcançou, foi vendida para a Unilever e ainda assim manteve ali um status de uma forma muito diferente, né, é um exemplo para todas as empresas B, a forma que foi vendida, criaram ali o conselho dos valores da empresa para não poder mudar nada na empresa, a revalia deles. Então, assim, acho que aqui tem um espaço para contar um pouquinho como é que você vê isso e como é que efetivamente a gente consegue, né,
sair de uma empresa micro para uma empresa global e ainda manter essa autenticidade? Como é que é isso no dia a dia? Acho que é interessante começar a história voltando lá nos anos 80, né? Então, esses caras abrem a sorveteria nos anos 70 e nos anos 80, de certa forma, eles estão um pouco descontentes, né? Porque eles são uma sorveteria que vende sorvetes. Mas os dois, né? Tanto o Jerry quanto o Ben, eram dois caras que sempre quiseram mudar o mundo, né? Então, de repente, assim, a vida deles está tomada em fazer negócio, em tentar fazer essa sorveteria funcionar, né? Mas o coração deles está nas causas, né? A sorveteria era para poder pagar as contas e fazer o que eles queriam fazer. E eles chamam um amigo deles, né? Que muita gente, inclusive, diz que é o E, né? Dessa relação do Ben e Jerry's, né? Que é o Jeff, né? O Jeff Furman, que é um cara muito famoso, então ele faz várias falas, inclusive aí hoje nos fóruns do Sistema B, etc. E um cara muito inspirador. E o Jeff chega para eles e fala: olha, vocês não precisam deixar de fazer ativismo, né, porque vocês têm uma empresa. Muito pelo contrário, vocês podem usar a empresa para fazer algumas coisas. Então, o Jeff, de certa forma, senta com eles e faz, então, divide em 3 grandes missões. Essa empresa tem 3 missões. A missão de fazer um super produto. Então, assim, vamos fazer um produto que tenha alta qualidade, que seja o mais natural possível, ou seja, sem uso de organismos geneticamente modificados, sem uso, por exemplo, de substâncias que não sejam naturais, né? Ou seja, sem uso de corantes sintéticos, etc. A missão econômica, que é todo mundo que está envolvido na produção desse sorvete deve prosperar, deve ganhar, deve ter uma vida justa e plena nesse processo, não deve ser explorado. E ponto número 3, missão social, né? Que é, se essa marca pode ser um palco para as causas, por que não? Né? Por que a gente não pode falar das causas aqui dentro? Então, isso começa lá atrás, quando o Jeff traz essa inspiração. Quando a empresa, então, ela é vendida para a Unilever em 2000, quase há 20 anos, né? Agora nesse ano, houve uma preocupação, de fato, da sociedade. E será que vai perder esses valores e tal? A Unilever também queria, na verdade, entender, por outro lado, como é que uma empresa dessa funciona, né? Como é que é essa conexão tão real, tão profunda com as pessoas. Então, de certa forma, para que isso acontecesse e a marca não perdesse a sua essência, duas ações foram tomadas. Uma delas foi criar um conselho independente e próprio da marca Ben & Jerry's. Esse conselho é composto hoje por 7 pessoas, sendo 5 dessas cadeiras de ativistas, né? Então, a nossa presidente, por exemplo, é a Nurada Mittal. Quem é a Nurada? A Nurada tem uma organização social, chama Auckland Institute, fica na Califórnia, e basicamente o que a Nurada faz é investigação e denúncia de grilagem de terras, né? Então, porque basicamente tanto o Jerry quanto o Ben entendiam que se a gente quer falar de justiça nesse mundo, a gente tem que voltar para a questão da terra, porque é nela que a justiça começa, de quem é a terra. Então, a Nurada vai ter esse olhar. A Nurada nunca trabalhou numa empresa. E a Nurada é a instância máxima dessa marca, porque basicamente ela é a presidente do nosso conselho, né? Depois temos outra pessoa que é uma pessoa do ambiental, uma pessoa que foi presidente do Greenpeace, e ela tem alguns vídeos muito famosos na internet, né? Provavelmente muitos de vocês conheçam, que chama The Story of Stuff, a história das coisas, que fala sobre economia circular, né? E essa pessoa também é uma pessoa hoje muito ligada ao ambiental, que também faz parte do nosso conselho. Algumas outras pessoas da questão racial, questões de fome, e aí tem 2 cadeiras de pessoas que estão olhando para o financeiro, né? Missão de produto e missão social estão completamente na mão dessas cadeiras dos ativistas. E a missão econômica, de certa forma, ela é facilitada por um conhecimento da Unilever. Então, existe um lado que é um conselho. O outro lado dessa história é um acordo jurídico, um contrato entre as partes. E esse contrato diz o quê? Que basicamente Ben & Jerry's será respeitada na sua forma de atuação e que qualquer desrespeito a esse contrato, então, Unilever seria processada às custas da própria Unilever. E a Unilever aceitou isso, porque, de fato, ela queria garantir que essa essência continuasse, né? Essa história, de fato, desse certo. Então, acho que essas são 2 grandes questões que colocam essa marca de uma forma a ter uma independência de atuação e poder manter aquilo que ela sempre acreditou, com uma empresa que, de certa forma, ao entrar, facilita e expande globalmente, né? Então, Ben & Jerry's era uma marca americana,
Com a chegada, né, de Unilever, então, ela mantém esse DNA, mas ela agora passa a fazer isso globalmente. Então, eu acho que tem uma troca muito interessante nesse processo, né? Quer dizer, como é que a gente aumenta o nosso impacto com esse mix e aprende, né, a ser ativista agora no mundo inteiro? Uhum. E como você vê, só essa história já é brilhante, né? E assim, acho que como ainda é novidade isso para muita gente, vem sempre uma pergunta, assim, né? Poxa, mas será que vai dar certo? Parece um conceito bonito, mas como você falou, já tem 20 anos que está acontecendo, né? Como é que você tem visto esse desenvolvimento acontecer? Assim, porque talvez seja um ótimo exemplo para a gente ver como não tem dois polos, né? Digamos que você colocou, né? O financeiro de um lado, o produto, e do outro lado, o ativismo, né? Estão se complementando, não estão se contradizendo, né? Sim. Como é que é essa dinâmica, assim, dentro do, né? Vamos para dentro da empresa. Como é que é essa dinâmica? Como é que isso se dá mesmo no dia a dia aqui do Brasil, né? Que é a sua realidade. Na prática, o que a gente sempre fala é que assim, o produto ele é um facilitador para a gente trabalhar temas que sejam temas complexos, difíceis, muitas vezes considerados controversos. Eu acho que é importante começar essa fala explicando um pouco sobre o que a gente considera ativismo de marca, né? Por que ele é diferente de marketing de causa? Porque aqui a gente percebe a diferença e isso cada um vai para um caminho. O marketing de causa, né? Vamos começar por esse exemplo. O marketing de causa ele vai olhar para o consumidor, né? Então, bom, nós temos um produto, nós queremos vender esse produto e a gente quer que os consumidores se conectem com esse produto, com essa marca, etc. Então, basicamente, o que vai ser feito o que é que conecta emocionalmente os meus consumidores com esse produto? Qual é a causa que os meus consumidores dão atenção para que eu, então, entre nessa causa, converse sobre essa causa, me aproprie dela de certa forma e então me conecte com as pessoas. A minha decisão é muito baseada naquilo que o consumidor quer ouvir, né? Isso não tem nada de errado. Se isso for feito de uma forma consistente e clara, ela vai ter um impacto na causa também. Para que seja verdadeiro, você vai ter que ter ações verdadeiras em relação a isso. Mas a sua decisão de com qual causa você iria trabalhar tem a ver com o consumidor e com a expectativa dele, né? Portanto, o gerenciamento de crise, de toda essa relação, etc., passa muito por que tipo de relação eu estou montando com o meu consumidor. O ativismo de marca, não. O ativismo de marca não olha para o consumidor. Ele não vai olhar para saber o que o consumidor quer que a marca trabalhe ou não. O que ele faz é olhar para a sociedade onde ele está, para o território onde ele está, e nesse espaço ele vai dizer o que é importante de ser feito aqui em detrimento, apesar dos consumidores, né? E aqui existe uma questão que ao entrar nesses territórios, o ativismo de marca ele pode entrar em espaços mais profundos, mais controversos, o que poucos vão querer falar, né? Eu lembro aqui quando eu trabalhava com violência sexual contra crianças e adolescentes, uma organização social. E a gente muitas vezes se associava a empresas, né? E as empresas, elas não queriam falar para qual causa a gente trabalhava, elas queriam falar sobre proteção à infância. Vamos falar que vocês trabalham com proteção à infância, porque falar de violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema feio, né? É um tema que machuca as pessoas. Mas é necessário falar, é necessário que seja visto, né? O que não tem nome, o que não é visto, não é pensado, não se combate, não se enfrenta, né? Então, para a gente, no ativismo, é muito assim, como é que a gente vai trabalhar essa questão, né? Então, explicada a diferença, como é que a gente trabalha no Brasil, né? E quais são as nossas agendas no Brasil? Só antes de você avançar no Brasil, que eu acho que esse ponto que você fez é fundamental, eu queria só complementar, ou seja, só para a gente estar todo mundo na mesma página, né? Ou seja, quando a gente está falando de marketing social, que não é o que vocês vêm fazendo, né? A agenda de atuação socioambiental está submetida ao financeiro, ao resultado da empresa, né? Ou seja, a empresa tem que dar resultado, tem cliente, e esses clientes têm uma sensibilidade por alguma questão socioambiental. A Amazônia, a diversidade, enfim, dependendo do contexto do país, vai ter. Mas a agenda social, socioambiental, está submetida a o resultado que a empresa precisa ter,
né? E essa é a agenda tradicional. E como você falou, não tem nada de errado nisso, é o que vem crescendo muito nas empresas, e que bom que vem crescendo, porque antes nem essa agenda existia, né? O que estamos falando aqui, e acho que aqui tem um protagonismo muito forte, por isso que a gente está fazendo até esse episódio muito especial com a Ben Jerry, é que a Ben Jerry é uma das poucas empresas grandes, né, que alcançou esse tamanho muito grande, que busca justamente esse equilíbrio, como você explicou já no começo, né? Ou seja, não está submetido à causa social ao resultado da empresa, né? E sim o resultado da empresa é que está submetido a gente justamente querer a transformação que a gente acredita. E é algo que alguém vai tomar uma decisão, né? Eu acredito nisso, essa é a causa que eu quero trabalhar, porque o contexto, enfim, uma leitura X que foi dada de contexto, e aí é que vamos, né? E eu acho que é um outro tipo de relacionamento. De novo, não é nem pior, mas vai trazer um tipo de decisão diferente, não só uma decisão, como você falou, mais profunda, talvez, para pegar causas mais espinhosas, né? Outro dia eu estava lidando com uma empresa justamente discutindo essa questão de, por exemplo, pessoas ex-presidiários, é uma questão que pouca empresa fala, não quer falar, mesmo o idadismo, que é algo que a gente está falando aqui. Outro dia tinha uma empresa falando assim, não, a gente vai sim, a gente vai falar de idoso, só que a gente vai falar do papel do avô, bonitinho, assim, não, legal falar sobre isso, mas idadismo é um negócio muito mais complexo do que isso, e daí ninguém quer justamente abraçar, porque está voltado numa agenda de marketing social. Bacana, né? Então, acho que explica um pouquinho para a gente, então, como é que na prática, avança agora que você ia falar, né? Vocês têm trabalhado o ativismo social no Brasil pela Ben Jerry. Eu achei muito legal esse parênteses que você fez, porque tem um ponto que eu acho que é muito relevante, né? A gente chama de como é que a gente considera uma campanha nossa de sucesso, né? Quais são os nossos, que a gente, esses nomes, né? KPIs, as nossas métricas de sucesso, né? E a métrica de sucesso fala muito sobre uma empresa, né? Porque, assim, se a empresa está monitorando, por exemplo, quanto ela vai ganhar mais de dinheiro, então, automaticamente, se eu faço uma ação em que ela deixa de ganhar dinheiro, essa ação não é um sucesso, porque a métrica é quanto mais dinheiro eu ganho. Então, se você olha a métrica de sucesso de uma campanha, aquilo que é considerado sucesso. Então, se você fizer essa campanha, isso aqui é considerado sucesso. O que a gente considera como sucesso de uma campanha de missão social? A gente considera como sucesso o impacto no território ou na causa que a gente se propôs a trabalhar. Eu não estou considerando como métrica de sucesso se as pessoas falaram mais da marca ou não. Eu não estou considerando se eu vendi mais sorvete ou não. Eu não olho para essas métricas. E mais, este conselho do qual falei para vocês, se ele percebe que a minha campanha tem a intenção de trazer mais consumidores de sorvete, ela não é aprovada. Esta campanha tem que ter métricas claras de impacto na causa que você se propõe a trabalhar. Senão, não vai. Senão é uma campanha de marketing, não de missão social, né? E isso tem que ser muito bem diferenciado no processo. Então, a métrica para a gente é o quanto essa causa foi impactada. E vou trazer um exemplo de um case de 2018 e 2019 que a gente trabalhou e que a gente sempre separa muito da seguinte forma, da porta para dentro e da porta para fora, né? Uma das causas principais que Ben & Jerry's trabalha no Brasil é a causa LGBT, né? Aí estamos trabalhando a questão de orientação afetivo-sexual, né? Para quem não sabe muito bem, a questão LGBT é basicamente a gente defender as agendas aí ligadas à questão de orientação afetivo-sexual, de lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, travestis, enfim. Por que a gente trabalha essa agenda? O Brasil é hoje um dos países que mais mata pessoas LGBT no mundo, e o que mais mata pessoas trans, ou seja, travestis e transexuais no planeta. Mais de 50% dos assassinatos que são reportados no mundo acontecem no Brasil. Mais de 50%. E eu estou falando de assassinatos. Se a gente parar para pensar, todas as outras violências, né? Porque o assassinato, ele é a ponta desse iceberg, né? Assim, agora, violências que acontecem a ponto de eu simplesmente matar o outro são muitas, né? Então, e que a gente não está nem falando delas aqui, né? Que são espancamentos, que são expulsões de casa, que são, enfim, uma série de questões que deixam as pessoas ainda mais vulneráveis simplesmente pelo fato de elas serem quem são. Tratar do tema LGBT neste país é um tema extremamente necessário,
Isso não quer dizer que porque a gente tem o casamento igualitário, né, a gente não precisa mais discutir, porque o casamento igualitário beneficia, sim, a comunidade, né, a população LGBT, e equaliza, de certa forma, esse direito como a população heterossexual. Mas o ponto é que cada uma dessas letrinhas tem questões diferentes no processo. Então, por exemplo, como é que um homem transa? O que é um homem trans? É um homem com vagina. Como é que essa pessoa, por exemplo, é atendida no sistema de saúde? Ela muitas vezes não consegue marcar um exame de útero, porque, como consta como homem, né, o sistema de saúde não abre espaço para você marcar um exame, por exemplo, se você é um homem e quer marcar um exame ginecológico. Mas como assim um homem, o exame ginecológico, Rodrigo? Não entendi. Porque pessoas trans, um homem trans, por exemplo, é um homem que ao nascer lhe disseram, né, lhe reconheceram como uma menina, uma mulher, pelo fato de ter uma vagina, mas que ao longo da sua vida essa pessoa não se percebe, não se identifica com esse gênero que lhe foi atribuído. Portanto, essa pessoa fala, não me sinto mulher, sei que sou um homem, e então, basicamente, vai trocar seus documentos, etc. E o sistema de saúde, então, muitas vezes não consegue receber. Ou se consegue receber, qual é a coragem de uma pessoa dessa, por exemplo, ir no médico e na sala da recepção do ginecologista chamarem, João, por favor, é a sua vez. Né? Esses cuidados e essas delicadezas no processo como um todo são questões que a gente não olha, então, e geram muita violência. Então, quando a gente fala de questões... Até mais, até, desculpa te interromper, mas até mais simples e mais próximo aqui é assim, como é que faz uma pessoa trans num ambiente corporativo que tem um banheiro homem ou mulher, né? E daí gera uma série de constrangimentos do próprios colegas, mas é uma pessoa, mas como é que pode, enfim, né? Então, Tem a questão do banheiro é uma questão central, porque ela é uma questão que, assim, há um tempo atrás eu estava conversando com uma mulher trans, e ela tinha 30 e poucos anos, com problemas graves urinários, porque no processo de transição em que estava sendo hormonizada, etc., que é um processo que demorou 10 anos, essa pessoa podia ir ao banheiro 7h30 da manhã na casa dela e só podia voltar ao banheiro às 10 horas da noite. Porque no banheiro masculino era reconhecida como uma pessoa mais andrógena, portanto, será que é uma mulher e era expulsa? E no banheiro feminino a mesma questão. Então, era um espaço de medo, porque existe o espaço do medo da violência, de um estupro que se chama corretivo, né, que é essa mulher aqui, na verdade, não sabe o que é um homem, então vou lhe ensinar. E aí tem o estupro corretivo, etc. Uma série de violências que acontecem. É por isso que eu falo, quando a gente fala de morte de transexuais, imagina tudo que não aconteceu antes. E essa invisibilidade que a gente quer trazer. E não são coisas bonitas de se falar. Né? Eu acho que mais um ponto que eu queria só dar uma pontuada na sua fala. Desculpa se eu estiver interrompendo, também você me para. Mas acho que aqui fica um pouco mais explícito e claro a diferença de um marketing social para um ativismo corporativo. Ou seja, um marketing social, por mais que a empresa esteja super empenhada e colocando, enfim, verbas e projetos super relevantes, é muito difícil ter alguém dentro da empresa que vai falar com tanta propriedade, tanta profundidade sobre o assunto, né? Até porque, tipo, eu sou o patrocinador, eu sou quem viabiliza o trabalho, sei lá, da ONG, da outra empresa, da outra organização, mas esse é o limite estabelecido e tá tudo certo, né? Acho que aqui a gente, nesse papo muito naturalmente, né? Você começou aí a ir num nível de profundidade e um nível de esclarecimento sobre as questões que é típico de um ativismo, né? Um ativismo que, por acaso, está dentro da empresa, né? Então, acho que essa é a grande diferença. É muito importante que exista isso dentro da empresa. E eu abro esse parêntese, porque quando a gente fala que trabalha a causa LGBT, as pessoas reduzem isso a gente colocar a bandeira na porta, etc. E vai muito além disso, é olhar as questões estruturais que estão por baixo dessa questão. Né? Eu sempre falo, tem que ter lugar de fala para isso. Eu não sou, obviamente, uma pessoa que tem todos os lugares de fala possíveis, então eu não sou um homem trans, por exemplo, mas eu sou um homem gay, né, que me dá alguma visão de algumas questões, mas não todas, porque eu tenho que considerar todos os privilégios que eu tenho aqui da minha branquitude, desse espaço que eu tenho, né, econômico, etc. Então, eu tenho uma série de privilégios que me dão este lugar. Né? Agora, dito isso,
né, da porta para dentro, né, e eu começo a entrar nessa nossa história aqui, da porta para dentro, o que a gente faz para ampliar esse nosso olhar? A diversidade, nesse sentido, é muito importante para a gente, né? A diversidade, equidade e inclusão. A gente não trabalha só com o D, a gente trabalha com o D, com o E e com o I, né? O que significa isso? Primeiro, né, algumas pessoas falam, mas por que vocês fazem isso, né? E eu acho isso muito engraçado, né? Porque, assim, estamos em 2020 e as pessoas querem achar utilidade em coisas que basicamente não têm explicação. A diversidade, ela é o correto, é o certo a se fazer. Não existe o porquê fazer diversidade. Gente, porque somos diversos, porque o mundo é diverso. Então, excluir... Na verdade, a pergunta deveria ser, por que vocês não são diversos? Me explique, né? A pergunta deveria ser o contrário, né? Porque você está indo contra a natureza do humano. Então, assim... essa pergunta, né, de qual é a utilidade, para mim, assim, é uma pergunta que eu nem sei direito como responder. Por quê? Todos, assim, as pessoas vão ter olhares complementares da vida, né? Então, eu acho que essa complementariedade, num grupo hoje que nós temos 66% de mulheres, né? Nós temos 30% LGB, né? Temos 6% T, né? E a gente sempre separa o T de trans, porque geralmente quando falo LGBTs, são pessoas, são gays, brancos, classe média, e assim, a vida é muito mais do que isso, né? Eu sempre falo que na fila da violência, eu tô lá no fundo, né? Lá na frente dessa fila são as travestis pretas periféricas, Claro. são as pessoas que vão sofrer mais. Então, da porta para dentro, temos que ter a diversidade. Da porta para fora, dou o exemplo de um processo que fizemos, que foi... em 2018, a gente falou, bom, Ben & Jerry's, ao chegar no Brasil, se aproxima de várias organizações, né? Começa a conhecer esse ecossistema de organizações. E quando, na verdade, eu entro na marca, né? A gente, anteriormente, fazia muito comunicação dos direitos adquiridos. Então, por exemplo, foi aprovado no Supremo o casamento entre pessoas LGBT. Então, Ben & Jerry's comunica isso para as pessoas, faz campanhas para comunicar, o que é parte também de uma advocacy, digamos assim, dessa defesa de direitos, para dizer, olha, as pessoas têm direito a casar. E isso é importante de se contar. Quando a gente, em 2018, a gente decide se adiantar, na verdade, e ser o provocador de mudanças, a gente vai bater na porta das organizações e fala, olha, a gente quer contribuir com a comunidade LGBT, mas quem sabe do que está acontecendo com vocês. Então, regra número 1, Ben & Jerry's nunca vai fazer uma campanha por si só. Ela vai ouvir a sociedade civil e ela não vai dar voz à sociedade civil. Ela vai aumentar a voz. A sociedade civil já tem voz. Então, esse lugar de protagonismo, né, que muitas das marcas se colocam, a gente não se coloca nesse lugar. O protagonismo é da sociedade civil, é de quem está no front, de quem entende da causa. Essas organizações falaram o seguinte, olha, se vocês querem trabalhar o tema LGBT em 2018, a gente vai ter que falar do processo eleitoral. Por quê? Porque hoje, se vocês têm acompanhado um pouco as notícias, muitas das aprovações das leis que hoje protegem a população LGBT saem do judiciário. O que significa isso? Eu tenho... O Rodrigo casou lá em Porto Alegre. Aí o João quer casar lá em João Pessoa. E aí um juiz vai falar assim, se o Rodrigo casou em Porto Alegre, eu acho que eu posso casar essa pessoa aqui. E aí abre-se um precedente e o Supremo vai julgar isso, né? Porque, então, começa a se ver que existe uma lei que falta, mas que as pessoas estão na prática fazendo. Não é a forma como uma lei nasce, né? A lei nasce do legislativo, nasce do vereador que a gente vota, né? Esse vereador que é próximo da sua comunidade, ele vai ouvir um problema e vai fazer um projeto de lei, né? Que aí vai tramitar, etc., o processo normal. Quando a gente foi falar com as organizações, eles falaram isso, Rodrigo, o legislativo não tem pessoas LGBT ou pessoas que entendam dessa causa. Não adianta a gente defender projeto de lei, a gente tem que votar em mais pessoas que tenham projetos para as pessoas LGBT, ou que compreendam, mais vereadores, mais deputados, mais pessoas no legislativo, que é quem legisla, que é quem faz a lei. Então, a gente falou muito bem, está bem fácil o desafio, né? Afinal, uma empresa vai falar sobre processo eleitoral, né? Em 2018, falar sobre questões LGBT, e acho que a gente lembra muito bem como foi o processo eleitoral de 2018. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente se associa a organizações sociais.
que trabalham o tema de democracia e LGBT, né? A gente pesquisa junto com essas organizações quais são as principais pautas que a população LGBT quer ver sendo defendidas, e junto com essas organizações, a gente apoia uma plataforma de match eleitoral, né? Aquelas plataformas que você vai para encontrar o seu candidato, enfim. Junto com essas organizações, a gente, então, entrevista os quase 26 mil candidatos ao legislativo, né, com organizações sociais que perguntam: você vai defender essas questões que são importantes aqui para a população LGBT? Se você vai apoiar, se você tem pauta, sobe aqui nesse site para as pessoas encontrarem você. O papel de Ben & Jerry's nessa história foi financiar essas pesquisas dessas organizações, né, financiar algumas melhorias nessa plataforma de match eleitoral, chamar as pessoas para visitarem essa plataforma e encontrarem os seus candidatos e, basicamente, fazer, então, as pessoas encontrarem quem é que defendia as suas pautas. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos aí de 35% a 40% da população que visitou esse site veio de Ben & Jerry's, né, através das redes sociais de Ben & Jerry's, né? Então, é claro que não foi um trabalho sozinho, né, que a gente fez, é um trabalho aí, várias pessoas, a bancada ativista estavam nessa plataforma, né, que estavam ali trabalhando, várias pessoas LGBT, negras, etc. Então, travestis e transexuais, a gente conseguiu fazer com que 1,4% do legislativo fosse eleito, né, que defendesse essas pautas e que, basicamente, olhasse para as questões LGBT. É o congresso hoje mais diverso da história nesse sentido, e eu acho muito bacana falar sobre isso, porque aquela métrica que eu falei para vocês. A métrica de sucesso era olhar e falar 1,4% desse congresso agora dentro para essas questões. Então, em 2018 a gente passa por isso, em 2019, eu comento logo mais, mas a gente trabalhou a criminalização da LGBTfobia, junto com organizações sociais, fazendo aí pressão também para que se mostrasse para o Supremo Tribunal que a gente não queria que pessoas LGBT fossem mortas. Então, a gente, em 4 dias, consegue 50 mil assinaturas para uma petição para que, então, o Dias Toffoli recebesse uma organização social internacional em Brasília para falar: olha, a gente exige que a criminalização aconteça, porque se o Estado não levanta a mão dizendo que não pode matar pessoas LGBT, então fica complicado, né? E a gente consegue, no final das contas, junto, enfim, as organizações todas fazem um trabalho imenso e é aprovada a criminalização nessa história toda. Eu acho que é incrível te escutar, é sempre incrível, né, conversar e te escutar, Rodrigo, e eu acho que você passou meio rápido por uma questão aí que para você é muito óbvia, mas eu acho que pode não ser, acredito que não seja óbvio para a maioria das pessoas, que é assim, você falou assim, não, é óbvio que a gente tem que incluir, e as pessoas, como não, né? Assim, a gente vive hoje em 2018, que é um mundo que as pessoas se relacionam pelas redes sociais, que são redes sociais formadas por bolhas, a tecnologia nos coloca em bolhas cada vez mais entre iguais, né? Então, cada vez estamos falando nos nossos iguais, né? Essa é uma escolha, não é algo divino, né? É um algoritmo que está mandando isso, e a gente está escolhendo entrar nesses lugares, mas estão gostando, porque praticamente todas as redes são formadas de uma forma muito parecida, né? Então, assim, quando a gente fala de o diverso é importante, e é óbvio que a gente tem que ter diversidade, isso não é tão óbvio assim, né? Então, assim, acho que isso tem um valor aí, né? E eu acho que e uma escolha que acho que a gente tem que dar o sentido para ela, né? Total. E eu acho importante você dizer isso, porque, assim, para mim, quando eu falo nesse sentido do óbvio, né, para mim é muito, eu vejo muitas matérias, vejo muitas pessoas falando assim: o que vocês fazem de diversidade, né? E é uma pergunta que me toca muito, né? Porque parece que a vida tem que ser útil, né? Porque, basicamente, se a gente vê hoje nas ruas, né, desse país e do mundo, injustiça em todos os lados, muitas dessas injustiças são por faltas de oportunidade. E essas faltas de oportunidade são por vieses que nós temos inconscientes e muitas vezes conscientes também, né, dessas escolhas que fazemos, deixando algumas pessoas fora dessa jornada.
né? Claro. E aí me parece uma pergunta que é muito cruel até, né? Que é por que você chama essas pessoas para trabalhar quando elas não deveriam estar trabalhando? Essa é a sensação que eu tenho dessa pergunta. E aí a minha pergunta é: por que essas pessoas deveriam ser excluídas? Né? Eu inverto a pergunta porque e isso vale para qualquer questão, né? Para a questão do idadismo, Claro. LGBT, para a questão racial, quer dizer, todos temos potências, né? Eu acho que, enfim, aqui vocês trabalham com idadismo, assim, a potência do conhecimento de uma vida, etc., e que, de repente, por alguns conceitos pré-concebidos, eu falo, não, essa pessoa não cabe nesta caixinha que eu criei aqui. A vida é feita dessa diversidade e esse olhar complementa muitas coisas. Acho que quando você tem a diversidade, né, além de você ter um olhar que eu não vou ver várias coisas, né, a minha vida fez com que eu aprendesse certos olhares e é assim que eu vou olhar a vida. Então você tem um olhar mais amplo sobre as questões, né, sobre os desafios, etc. Número 2, você tem uma amorosidade, né, e acho que isso é um ponto que eu gosto muito de trazer. A gente não fala no ambiente corporativo desta palavra chamada amor, como se isso não coubesse nesse espaço, né? E eu sempre falo para as pessoas, eu gosto de uma frase que eu falo e as pessoas sempre ficam muito bravas comigo. Eu falo assim, todo mundo trabalha por amor. E aí sempre rola aquele momento, tipo assim, as pessoas meio que ficam desconfortáveis e falam, não sempre, Rodrigo, as pessoas trabalham por dinheiro. Eu não falei isso. Eu não falei que você ama o seu trabalho, eu falei que você trabalha por amor. No seguinte sentido, você trabalha porque você ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, porque você quer ter uma vida melhor para essas pessoas, para facilitar a sua própria vida, porque você se ama ou ama os outros, enfim. Você trabalha por amor nesse sentido, né? E nesse processo, se a gente trabalha por amor a algo, a alguma pessoa, por que a gente não pode fazer desse espaço que a gente trabalha na empresa um espaço de mais amor? E eu não estou falando do amor romântico aqui, o amor hollywoodiano, etc. Não é disso que se trata. Mas desse processo de conexão com o outro, de ver o outro. Perfeito. A Dani, que é uma pessoa sensacional e trabalha com a gente, ela tem uma coisa que ela fala do currículo oculto. Que ela fala assim, tem muita coisa que a gente não pode pôr no nosso currículo, porque não é coisa de currículo, né? O currículo a gente põe aquela viagem, aquela faculdade X, mas tem experiências na vida que não são curriculáveis. Você parou um ano de trabalhar para cuidar da sua avó que estava muito doente e faleceu, né? Olha o que significa isso, a compaixão na forma. Ou eu fiquei desempregado, não tinha como fazer nada, aprendi a fazer bolo, etc. O processo de empreendedorismo que existe aqui e que muitas vezes não está presente ali. Então, quando a gente fala de diversidade, é muito importante a gente não olhar somente aquilo que é curriculável. Eu quero saber da sua vida, Sérgio, me conta assim, o que aconteceu em tal momento, por que você ficou um ano, o que você fez esse um ano desempregado, como é que foi a sua vida, né, a sua relação com as pessoas e tal. Você começa a entender algo que vai além. Então, diversidade, ela pressupõe a gente ver, não só olhar. A gente tem que ver as pessoas, ver os potenciais que existem ali, né? Uma outra coisa que eu escuto muito, vamos baixar a régua, Rodrigo. Se você vai chamar diversidade, vai baixar a régua. Não vai falar inglês, não estudou na melhor universidade. E aí eu falo assim, gente, não existe só uma régua. A questão tem outras milhares de réguas aí que vocês não estão vendo. Troca a sua régua. O problema é você com a sua régua. Amplia as réguas, né? Tenha 4 réguas, né? Tem várias, ou seja, esse olhar tem que ser ampliado. Ou seja, a diversidade faz com que eu amplie o meu olhar. Eu consiga ver coisas que eu não via antes, com outras pessoas que têm outras perspectivas. E isso é riquíssimo para o ambiente. Perfeito. Acho que é importante a gente sempre ir frisando isso, porque, e aqui, para mim, tudo que você vem falando é música, né? Porque, justamente, quando a gente vai falar de um sênior, não adianta a gente ficar olhando só no currículo, e claro que o currículo é super extenso, né? Mas o que aconteceu na vida pessoal, na vida familiar, nos encontros e desencontros, nas frustrações, é tão ou mais importante do que o que está escrito no currículo, né? O nosso próprio processo de atração de pessoas e alocação sem olhar currículo. Depois que a gente fala, pede o currículo que alguém vai pedir, né? Então, mas assim, na prática deixa eu te conhecer, deixa eu ver que habilidades que você tem, que interesses que você tem, que olhares que você tem. Perfeito. Acho que aí a gente começa a ir num lugar que eu queria fazer uma conexão com o ativismo,
que quando a gente começa a criar essa equipe diversa, a gente amplia o olhar de cada pessoa, né? Porque tem que lidar com essa diversidade nesse ambiente que não é só racional, tem que ser amoroso, perfeito, né? E permite a gente a enxergar mais longe, né? Enxergar outras tendências, enxergar o que está acontecendo do que não é tão óbvio, né? A bolsa subiu, a bolsa caiu, ou aumentou ou caiu as vendas, né? E daí no ativismo corporativo, como você foi ali desenrolando, pode parecer num primeiro momento um pouco assim, quase que assustador, não? Ixi, então isso aí é uma ONG, não é uma empresa, né? E na prática, ao você fazer todo esse processo que você descreveu, ou seja, de escuta dos atores da sociedade, do que efetivamente tem de dor ali, do que realmente é relevante, no fundo, e trazer para dentro e ajudar isso a realmente ultrapassar as barreiras que estão mais emergentes, no fundo, você está se conectando com as dores da sociedade como um todo, num contexto que você está inserido. Óbvio que para o negócio vai fazer sentido também, né? É muito melhor do que qualquer exercício de marketing, que teria um olhar absolutamente mais restrito e míope, né? Eu acho que toda e qualquer empresa, né, é sempre importante a gente lembrar que toda e qualquer CNPJ é basicamente a junção de um bando de CPFs. Né? Então, não existe a empresa, a mídia ou o setor. Né? Existem pessoas que fazem isso acontecer. Né? Então, assim, o que essas pessoas que estão ali querem? A gente não... Eu acho que cada vez mais a gente busca significado. Eu não vou nem falar só de proposta, é significado de vida. Né? Ninguém mais quer bater cartão, chegar na empresa e ir embora no final do dia com uma vida vazia. Né? A gente está vendo tanta coisa acontecer pelas ruas desse país, por esse mundo todo, e fala assim, qual é o meu papel nessa história? É óbvio que, assim, uma empresa não pode e não deve fazer o que é papel do Estado, e não se substitui uma coisa pela outra, né? Mas uma empresa pode ser, sim, uma provocadora, pode levantar a mão junto com a sociedade civil para dizer, não é aceitável que a gente assassine pessoas, não é aceitável que a gente exclua pessoas negras, ou que as xingue e as maltrate, e tenha vieses que basicamente excluem essas pessoas desse país, da nossa economia, da nossa história por tantos anos. Ou seja, é papel de todos nós que nos posicionemos do lugar da onde a gente está. Ninguém aqui está só para fazer negócios, ninguém aqui está só para fazer... Ou seja, todos nós estamos buscando propósito na vida. E é por isso que eu digo, do lugar onde estamos, sempre poderemos agir. Né? Não podemos substituir o Estado, mas não podemos dizer que não podemos fazer nada, porque esse é um papel também nosso. Uhum. E a gente está chegando aqui já ao finalzinho aqui do nosso tempo, mas até pegando um pouco a tua última fala, né, desse nosso papel, como é que você tá vendo aí essa tendência, o que está acontecendo, esse mundo pós-Covid, como é que vai se formar, o que está passando aí na tua cabeça, o que vocês estão planejando, que você possa compartilhar conosco de tendências aqui? Olha, eu acho que, assim, tem uma frase que eu gosto muito que o Jerry traz, que ele fala assim, sorvete é muito bom, sorvete é muito gostoso, é muito legal, mas ninguém precisa de sorvete. O mundo precisa de mais compaixão. Né? Então, como é que a gente pode ter mais compaixão nos nossos processos? Eu acho que algumas grandes questões, assim, Sérgio, o mundo não suporta mais somente a questão de concorrência, de gente brigando. O mundo quer mais rede, o mundo quer mais pessoas trabalhando em conjunto. Né? Eu acho que, basicamente, trabalhar em rede, né? Empresa com sociedade civil, se juntar aos concorrentes, trabalhar de forma conjunta, para mim é um ponto essencial. Assim, né? A gente parabenizar, a gente viu, por exemplo, essa semana, né, a campanha da Natura, né, com o Tami e Gretchen, o quanto repercutiu, né? E a gente, para as pessoas envolvidas, assim, tanta gente falando tantas coisas, a gente falou assim, vamos mandar sorvete para todo mundo que fez essa campanha? Né? E a gente mandou um bolo para a galera, etc. E assim, repercutiu de um jeito que a gente nem esperava, porque a gente faz isso de forma comum, de certa forma, com pessoas que estão sendo atacadas na sociedade por defenderem algo. E eu vi as pessoas comemorando aquilo de uma forma que, de certa forma, me assustou, porque ninguém está esperando que marcas se reconheçam ou que alguém fale, poxa, que legal que você fez, parabéns, né? É preciso mais isso, né? Então, em Ben & Jerry's, para a gente amplia as nossas agendas, então a gente começa a trabalhar numa agenda ambiental por Amazônia, com mais força.
A gente continua trabalhando a nossa agenda LGBT, mas com uma interseccionalidade, que a gente chama, ou seja, estamos juntando a questão de raça cada vez mais com a questão LGBT, porque a gente sabe que duas vulnerabilidades juntas aumentam ainda mais essa vulnerabilidade das pessoas. Basicamente... E 3 mais ainda, hein? Se botar a idade, então, aí, Vossa Senhora. Pode botar idade, pode botar gênero, pode botar, quer dizer, Exato. Preta, periférica, né, e que passou dos seus 35 anos, que é o máximo, né, que essas pessoas chegam hoje, porque as travestis e transexuais são assassinadas antes disso no país. Sim. Você já está falando de uma pessoa com alta idade, né? 40 anos para uma travesti já é, meu Deus. Sim. Então, assim, tem toda a razão. Então, acho que ter esse olhar e buscar, obviamente, uma conexão através dos nossos produtos que contem melhor a nossa história para as pessoas é o que a gente tem feito nesse processo todo. Né? Que legal, demais. E aqui o pessoal foi colocando e eu fiquei entretido aqui na nossa conversa, eu não fui trazendo aqui as falas, então eu vou aqui trazer algumas das falas aqui. Tem aqui o Thales, que falou que chegou aqui porque ele assistiu uma apresentação sua lá na Feira Diversa e gostou muito. O pessoal gostou aqui de algumas coisas que a gente colocou. A Fernanda reclamou que a Cris estava falando aqui atrás. Aqui, acho que a gente já falou como é que a empresa atua aqui no Brasil e os princípios, isso aqui já foi. Aqui o pessoal está falando, poxa, eu já curti o sorvete, agora eu curto muito mais, adorei essa história. Né? O sorvete realmente é excelente. Eu fui na inauguração da loja do Oscar Freire, a fila estava enorme, mas valeu a pena, e ainda mais agora conhecendo a história. Aliás, tem, né, aquela história do Free Cone Day, né? Que quando que vai ter esse ano, como é que vai ser? Esse ano a gente não deve ter, por causa do Covid, né? O que a gente fez oficialmente não foi um Free Cone Day aberto nas ruas por causa do cuidado às pessoas, mas a gente fez o maior Free Cone Day da história do país de forma silenciosa. A gente distribuiu sorvete nos hospitais, em quase 150 hospitais do Brasil inteiro, para os profissionais todos, de limpeza, enfermeiros, enfim, médicos. A gente levou sorvete para essa galera, então foram aí quase 90 mil pessoas que receberam sorvete. A gente falou, não vamos deixar de fazer o Free Cone Day, mas vamos fazer com segurança e homenageando principalmente essas pessoas. Então, o Free Cone Day, como a gente tem, né, que é o dia do sorvete, todo mundo toma sorvete de graça, vai acontecendo que vem de novo, e esse ano foi com os profissionais da saúde. Que legal. Daí tem aqui um comentário de uma pessoa que veio lá do YouTube, que tem um filho trans em processo de mudança, falou naquela hora que a gente estava falando, você estava descrevendo um pouco das durezas, né? Daí aqui, muita gente te elogiando, falando parabéns, que bacana, fala bem e tal. Muito bacana. E aqui daí tem um monte de elogio aí, um monte de bagagem, maravilha. Rodrigo, é sempre um super prazer estar aqui com você. Eu queria ver se fazer uma provocação aqui em público primeiro para a gente estar aí cruzando cada vez mais e fazendo esses cruzamentos das diversidades, acho cada vez mais importante. Eu me reconheço muito na tua fala, assim, a gente, quando eu comecei a trabalhar com o Lab 60, as pessoas perguntavam, mas é porque tem um mercado 60 a mais? Eu falei assim, não sei que mercado é esse, porque não rolou ainda, mas a gente tem que fazer essa empresa, né? E daí, assim, surgiu a Labora, então, traz muito desse ativismo e é sempre difícil explicá-lo. Então, com você aqui, está sendo maravilhoso. Você está explicando melhor do que eu expliquei até hoje. E eu queria fazer uma segunda provocação aqui para você participar mais, pelo amor de Deus, da comunidade de Empresas B, que a gente está precisando mais dessas trocas. Super, assim, eu acho que essa coisa da rede, né, que a gente tem falado aí, eu acho que, para mim, assim, o Sistema B é sobre isso. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar mais junto mesmo. Vou adorar, porque, assim, eu acho que a gente tem que se dar as mãos. Esse é o momento de ninguém estar sozinho no processo. A gente tem que construir junto. Não é sobre protagonismo, é sobre mudança na ponta. E mudança na ponta não se faz com protagonismo, se faz com rede, sabe? Então, estou super afim de. Vamos embora. Vamos embora. Alguma mensagem final? Manda aí a tua mensagem final, o que você não pode sair daqui sem falar?
Cara, eu sempre digo o seguinte, assim, eu acho que a mudança, né, a gente pode fazer da onde a gente está, de qualquer lugar, esse ativismo, né, eu acho que quando a gente fala de ativismo, muitas pessoas se assustam, né, e acham que ativismo é a gente sair na rua, quebrando coisas, etc. Eu acho que cada um tem um formato. Para mim, ativismo é basicamente você olhar uma situação que te deixa descontente, que você viu, e que basicamente você fala, não está certo, e você agir para mudar, né? Isso a gente pode fazer do lugar onde a gente está, né? E eu gosto muito dessa frase do Jerry, quando ele fala que o mundo precisa de mais compaixão, né? Vamos olhar o outro com esse olhar, né? Não falo de pena, é compaixão, que é diferente, de Uhum. olhar e falar o que a gente pode fazer para contribuir, né? Qual é o sentido da vida se não for isso, né? Tem uma questão espiritual aí por trás, talvez para algumas pessoas, mas acho que transcende, né? Todos nós queremos conexão, então vamos usar desses nossos espaços, nossos palcos que nós temos para dar visibilidade, para trazer esses temas, para conversar com as nossas famílias, com as pessoas, enfim. Porque o mundo precisa de mais disso, né? Mais mudança, e essa hora para a gente fazer, a hora é já. Não tem como esperar, mas não existe futuro em que a gente tenha espaço para fazer isso. O espaço é presente agora. Vamos embora fazer. Sim, adoro provocação e acho que cada vez mais, né? Acho que nesse mundo que está com tanta mudança, tanta transformação, às vezes parece que vai para um lado, depois vai para o outro, politicamente também, enfim, acho que a gente tem que estar cada vez mais em rede, como você falou, e cada vez mais ativando aquilo que a gente acredita, né? Acho que tem aqui uma aula de como individualmente fazer, de como transformar uma iniciativa pequena em algo grande, como a gente o grande não se perdendo pelo grande, né? Acho que essa é uma das principais coisas, né? Senão Exato. a gente fica achando que eu gosto muito da palavra amador, né? E eu fiquei pensando como que o ativismo normalmente a gente liga, né, com uma coisa amadora, no sentido da palavra amadora, né? Não da palavra mal feita, mas no sentido de você fazer com amor, né? O amador vem de amor, né? Alguém que faz algo porque ama, né? Então, o ativismo é sempre algo de um amador, é sempre algo de alguém que ama aquela causa, aquele assunto e vai se dedicar. E como é bonito, né, a gente conseguir levar esse amadorismo para o ambiente profissional, né? Eu acho Que que você parece um falou contrassenso, mas na verdade não tem nada de contrassenso, é muito engraçado porque nesse processo, né, que eu te falei da Natura, que a gente fez esses mandobolos, sorvetes, etc., o nosso time queria muito parabenizar, porque o nosso time se sentiu muito representado. E aí algumas pessoas falam assim, a gente quer escrever as cartas para as pessoas à mão, né? Mas são 50 cartas. Não, a gente faz questão, mas vai ficar um pouco amador. E aí foi exatamente essa discussão, né, que a gente falou. Mas tudo bem, porque assim, a vida é sobre isso. O profissional não é necessariamente aquilo que vem da alma. Para mim, importa mais aquilo que vem da alma, que é de verdade, porque isso se conecta com as pessoas, né? O resto, tudo bem, o que tiver que ser profissional será, mas assim, tá faltando amadorismo para a gente nesse sentido, sabe? No nosso dia a dia, que a gente tenha mais amadorismo, eu gosto disso. Concordo. E eu queria dizer que esse sorvete aqui não foi entregue pela Ben Jerry, né? A gente comprou, mas eu posso receber. Eu te passo meu endereço depois ali. Nós estamos fazendo um trabalho super legal Imagino também, que tá? você esteja em Pode enviar. Curitiba nesse momento, então eu posso programar. Pode deixar. Tá certo. Rodrigo, super beijo. Beijo, Obrigado. Foi beijo para todos. maravilhoso. E estamos sempre à disposição aí também. Silvestre Tá no bom? tchau, né? Enfim, pessoal muito simpático, adorei ver todos vocês, Laís, Matilde, Fátima, Conrado, Lauro, a Rei que trabalhou comigo, queridíssima, Thales, Marcela, todo mundo, um beijo grande para Que todos. legal. Tá ótimo. Beijo, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Liga Labora. Continuem aqui acompanhando os próximos episódios. Semanalmente a gente publica no YouTube. Para quem quiser assistir de novo, vai lá para o YouTube ou vai para o seu podcast favorito. Estão lá todos os episódios e esse aqui também vai entrar nos próximos dias. E gostou? Convida também outras pessoas. Assina o canal do YouTube, assina o canal lá do como é que chama? Spotify e outros veículos aí. Deezer, né? Acho que chama isso aí. Tá certo? Gente, super beijo. Rodrigo, valeu. Aninha e Fê, brigadão aí por todo o suporte no back. A Cris não está aqui para agradecer, porque eu expulsei ela aqui da sala, mas daqui a pouco
ela pode vir de novo. Tá certo? Tudo bom. Beijo. Beijo para todos vocês. Obrigado. Obrigado a você.